Boa tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Pitechá Ronaldo Coutinho. Não deixe de acessar nosso canal, se inscrever, dar um like, compartilhar e também os nossos canais parceiros, em especial aqui o do Peter, que tem o Sul e o Centro-Oeste e Sudeste, Peron, Suagro, Tempo Dinheiro, Marconi Esporte e Vejumar, clicando ali São Joaquim Online. O pessoal que quiser ajudar o canal, pode entrar na conta normal, depois entra na conta do canal do Tempo, Pitechá Ronaldo Coutinho, e vai ver aqui o Valeu, ou então o Pix aqui, ó, nome da Neide. R$1 por mês está excelente. Então o pessoal pode ajudar o canal dessa forma. E aqui o nosso patrocinador, a Segna, com seu GPS Agrícola, uma empresa catarinense de atuação na América Latina, onde o pessoal pode comprar o GPS com desconto, desde que diga que vira propaganda no canal do Tempo. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 seções. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna! O seu GPS agrícola! Então aqui nós temos o volume de chuva de 16 de janeiro a 14 de fevereiro. Ele melhorou bastante em todo o norte e do nordeste, como a gente havia dito, que a partir da segunda quinzena começaria a aumentar a chuva. Inclusive, já tivemos chuva nessa segunda-feira em várias áreas aqui do norte do Ceará, alguns pontos do Piauí, alguns pontinhos isolados dessa região, alguma coisinha também isolada nessa faixa aqui. Está começando a melhorar. Na região de Irecê, que o pessoal vem perguntando tanto, vai começar a ter as primeiras chuvas, talvez ainda nessa semana ou mais tardar semana que vem. Então, começando aqui no Pará, leste do Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Maranhão, toda essa região aqui, os volumes de chuva são altos para os próximos 30 dias. Segunda parte de janeiro, primeira parte de fevereiro. Mesmo aqui nessa região aqui do Mato Piba também vai ter uma chuva bem significativa. Ela é abaixo do normal, mas ainda assim um bom volume de chuva. Chove bem então aqui ó, no Maranhão, na metade norte do Maranhão, pegando aqui o litoral, avança desde Macapá, Marajó, Belém, toda essa parte aqui do Pará, vindo aqui pelo Maranhão, pegando o centro-norte do Piauí. Um pouco é azecite que começa a descer, outro pouco é umidade. Bem, não deixa de ser azecite também, ela desce mais aqui pela Amazônia, acaba vindo o fluxo de umidade também para cá, uma forma indireta. E aqui nós temos também ó, bastante chuva em todo o centro-norte do Piauí, centro-norte do Maranhão. Começa a ter chuva assim, não tão, comparando com aqui, menos intensa, mas com volume alto no centro-sul do Maranhão, centro-sul e sudoeste e sul do Piauí, da metade do Piauí para o norte, muita chuva, principalmente na região aqui de Teresina. E volta a ter indicativo de uma boa chuva em todo o Ceará, e que já está, aos pouquinhos está começando. Melhorou bastante em relação à sexta-feira. O nosso elefantinho também começa a melhorar a chuva agora entre a segunda quinzena de fevereiro e decorrer de janeiro e decorrer de fevereiro. Até aqui, ó, nessa parte central aqui, que geralmente é seca, entre a barriga do elefante, a região do Cariri na Paraíba, o começo do sertão de Pernambuco e a região da Selva. Mas ele deu uma diminuída na intensidade, aumentou a intensidade da chuva, se o pessoal observar em relação ao mês passado. Aqui, ó, na Paraíba, boa chuva na parte oeste e mesmo no litoral, que não é muito comum, tem uma chuva boa também nessa faixa. Aqui na Cealba e aqui também, ó, começa a voltar a ter a chuva aqui no norte e nordeste da Bahia, região do Sisal. Melhora aqui no boa parte do sertão de Pernambuco, indo em direção ao Piauí e Ceará. E na Bahia também dá uma melhorada geral na Bahia, aumenta um pouco a chuva aqui na parte oeste, centro-norte de Minas também com bom volume de chuva, toda a divisa com a Bahia, o sul da Bahia, a região aqui de Licínio, Vitória da Conquista, Jânio Quadros, o pessoal está perguntando quando é que vem a chuva, começa agora ao longo da segunda quinzena de janeiro, vai aos poucos voltando a chuva, o VCAM chato vai se desmanchando e começando a permitir a entrada de umidade na região. Aqui na área também de Irecê, começa entre essa semana e semana que vem, vai começando aos poucos a voltar a chuva. Para alguns talvez até seja bem quase no limite de ter um prejuízo maior ou menor, para outros nem tanto. Lembram lá em dezembro ou novembro que eu falei, plantem escalonado, não plantem tudo de uma vez só, por causa desses veranicos que é comum acontecer. Que nem o pessoal mesmo diz que janeiro geralmente apronta, e não fugiu a regra.
vai ser talvez até na média um janeiro bom, só que com chuva muito irregular. Não adianta nada tu ter 20 dias sem chuva e em 10 dias chove o dobro do normal, que é o que pode acontecer em muitas áreas mais lá ao norte, onde o pessoal agora está reclamando de não chover, não chover, não chover, daqui a pouco desanda a chover e pode trazer até prejuízo. Então, nessa parte da Bahia começa a voltar a chover e no norte de Minas também. Vamos ver agora aqui as anomalias. Ó, ele diminuiu, antes tinha mais vermelho aqui, ele começou a diminuir. À medida que a gente vai saindo de janeiro, indo para fevereiro, vai diminuindo a anomalia. Como aqui é mais um marrom, significa uma anomalia não muito grande. E mesmo aqui, onde está bem vermelho, que significa aí quase metade do normal, abaixo do normal, ainda assim é um volume alto. Olha aqui, ó. Toda essa região aqui tem um volume muito alto de chuva, mas está abaixo do normal. Isso não indica a ausência total de chuva por períodos prolongados. É um veranico no sentido de reduzir o volume de chuva. Pode atrapalhar alguma coisa de pastagem, pode atrapalhar alguma coisinha que tiver em florescimento ou início de enchimento de grão, dependendo se ficar 7, 8, 9, 10 dias em plena florada, é muito ruim. Apesar de depois de chuva, o estrago já vai ser feito, não vai ser 100% de produtividade. Então depende de como tiver a cultura, a gente tem o quê? Uma situação melhor ou pior em relação ao esperado. Por isso que sempre se faz a recomendação de escalonar. Na área de vocês, como um período de chuva não é tão longo, tu pode escalonar com uma diferença de uma semana, 10 dias dividiu, vamos dizer que tem uma área de 1.000 hectares. Se for possível, no manejo normal da fazenda, coloque lá 300 hectares num período, mais 300 no outro e os outros restantes num terceiro período de plantio. Para evitar exatamente isso. Porque é muito difícil ter uma estação chuvosa contínua. Sempre tem um intervalo maior ou menor de pouca chuva. Então, que esses intervalos não peguem uma fase crítica. Aí uma parte do plantio fica para São Pedro, os 2/3 fica para a pessoa. Tu vê que aqui diminuiu também a anomalia negativa aqui, diminuiu bastante aqui ó, nessa faixa oeste do Nordeste, quase todo o Nordeste está numa situação boa entre essa segunda quinzena de janeiro e fevereiro. E melhorou bastante na Bahia. Significa que a chuva vai começar a voltar gradativamente agora entre a segunda parte de janeiro e talvez de uma maneira mais forte em fevereiro. O Piauí, mesma coisa, essa parte aqui, o centro-sul do Maranhão, oeste do Piauí, o extremo oeste da Bahia, e esse cantinho aqui de Minas, Goiânia, Brasília, esse centro-norte de Goiás, essa parte aqui do Mato Grosso, Pará e Tocantins que aparece no mapa. Aqui vai ajudar muito para quem está na colheita. Pode atrapalhar um ou outro, mas no geral ajuda mais. Que nem volto a dizer, não está indicando nenhum período maior do que 15 ou 20 dias com ausência total de chuva, se tiver. É redução bastante da chuva, mas tem chuva. E quando chega nessas áreas aqui, ó, Macapá, Marajó, Belém, essa parte do litoral norte aqui do Pará, litoral norte, bem a parte norte do Maranhão, pegando São Luís, todo o centro-norte do Piauí começa a aumentar bem a chuva e pode chover muito nessa área aqui, ó, entre a segunda parte de janeiro e fevereiro. Então o Ceará está indicando chuvas bem acima do normal, o Elefantinho, a Paraíba, o Pernambuco, a região da Selva, o extremo norte da Bahia, toda a Bahia dá uma melhorada geral na chuva, um pouco menos aqui, que aqui também já está começando a se aproximar do período seco. E aqui no centro-norte de Minas também tem chuva significativa nesse ponto em azul mais acentuado. Quando a gente pega o total de chuva, o período todo, olha como chove bem. Chove bem no Pará, chove bem no Mato Grosso, chove bem em Goiás, Tocantins, no oeste da Bahia, centro-norte de Minas. Começa a ter um bom volume de chuva em todo o Maranhão, principalmente a metade norte do Maranhão, pegando a capital, o sul também, chove bem no Piauí, principalmente a metade norte, chove bem em todo o Ceará, especialmente todo o litoral, desde o Rio Grande do Norte até o Piauí, a região de Ipu, o centro-sul do Ceará, o Elefantinho chove bem também, chove bem no oeste da Paraíba, até no Cariri começa a chover, viu que sumiu aquele vermelho que tinha aqui na sexta-feira passada. Chove bem em toda a região da Cealba. No Nordeste como um todo chove bem, melhora a chuva em toda a Bahia, pancadas boas. Isso aqui é uma média, significa que alguns pontos aqui vai chover bem menos e outros vai chover bem mais. Aqui pode ter pontos com chuvas muito acima do padrão e outros nem tanto. No atacado chove bem no Nordeste,
pontualmente áreas de microclima pode ter um ou outro fator de relevo, alguma coisa assim mais localizada, que pode chover bem menos ou bem mais do que está indicando. Mas está indicando uma melhora boa. Aqui no centro-norte de Minas também. Aí o pessoal vê aqui a anomalia. Continua vermelhão aqui, mas o volume de chuva é bem significativo, ó. Chove bastante aqui nessa área, mesmo indicando vermelho no Pará, Mato Grosso e Tocantins, aqui, ó. Ainda assim é uma boa chuva. E aqui diminuiu a anomalia negativa, está diminuindo. Se continuar nesse ritmo, na previsão de sexta-feira, provavelmente aqui vai sumir ou ficar bem mais tênue. E aqui também vai diminuir a área e a intensidade da anomalia. Já melhorou de nada um pouquinho no centro-norte de Goiás, Tocantins. E olha como está indicando muita chuva aqui, ó, de 16 de janeiro a 2 de março, concentrando a chuva principalmente em fevereiro. Então nós teremos entre a reta final de janeiro e fevereiro chuvas bem significativas em grande parte do Nordeste. Pode trazer alguns problemas em relação àquele estouró d'água para açude, barreiros pequenos, vai dar uma boa recarga nos açudes grandes. Então está sinalizando um bom volume de chuva em quase todo o Nordeste. Só uma pequena parte do Nordeste mais próximo ao Tocantins e Goiás é que a chuva ainda fica devendo. Mas grande parte do Nordeste chove bem a partir da segunda parte de fevereiro e à medida que a gente entra de janeiro e à medida que a gente entra em fevereiro, começo de março. Está indicando aí uma situação forte de chuva. Vai ser uma mistura de Zecite descendo, vindo para cá ou vindo daqui, alguma coisa de leste também vindo para cá. É o próprio Oceano Atlântico que vai ajudar um pouco o Nordeste nesse sentido. É uma série de fatores que vai fazer com que a gente tenha uma situação boa de chuva. Isso indica também que talvez os VECANs atuem com menos intensidade no sentido negativo de impedir a chuva. Talvez eles até atuem, mas mais favorecendo do que atrapalhando. Então vamos verificar aí como é que vai vir o período chuvoso. Mas está sinalizando uma quadra muito boa de chuva entre final de janeiro, fevereiro, março e quem sabe abril também. E talvez até com algum transtorno. Aqui na região de Irecê, agora o pessoal está reclamando da chuva, da falta dela. Daqui a pouco vai reclamar de não conseguir colher para quem plantou mais tarde. O centro-norte de Minas e o norte do Espírito Santo também com muita chuva. É um volume bem significativo que vem vindo aí pela frente. Na temperatura continua, que nem eu sempre falo, não está muito acima da média aqui, isso é um bom sinal. Significa a redução da chuva sem ter aqueles períodos secos prolongados. E a tendência é que a gente tem o quê? Nesse período mais nuvens do que aquele céu azul bonito direto o dia todo. Vai ter, claro que vai, mas talvez não chegue a ter períodos prolongados de ausência completa de chuva, e sim uma redução boa do volume. E nessas áreas aqui, menos quente. Nas áreas de serra, as regiões, as cidades que estão aí na faixa dos seus 600, 800, 900 metros ou mais, vai ter aí uma quedazinha na temperatura, ficando um pouco menos quente nesse verão. Então, de maneira geral, dá para dizer que as notícias em relação à rodada passada melhoraram bastante no Nordeste. E é por isso que a gente atualiza 2 vezes por semana. Que se fosse uma previsão fixa, faria isso aí no dia 1º do ano e ficaria até janeiro do ano que vem sem fazer nada. Por isso que a gente tem que ficar atualizando todo dia. E essa aqui, essa mexida, foi aqui, ó, da nossa pequena gordinha aqui que está mexendo no cantinho. Olha como ela adora aqui, ó. Mas fica porque ela não consegue coçar, né? Porque ela tem uma reserva técnica muito grande para o inverno, então ela não passa aqui, ó. E fica mexendo para pedir colo. Mas voltando aqui, vamos ter tudo indica um janeiro e fevereiro bom agora para o Nordeste, vai começando a mudar o padrão e temperaturas menos altas. Continua quente e tudo, mas menos quente em relação ao normal. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhar aqui os diversos vídeos e os nossos canais parceiros também. Voltamos amanhã com a atualização da Laninha. Até lá!